Então, tô gravando esse vídeo aqui para contar uma coisa para vocês. Eu tô aqui na escola hoje, onde eu faço um trabalho toda terça-feira de manhã, no acolhimento de jovens, pré-adolescentes, adolescentes. E eu tenho percebido assim, e essa é uma coisa que eu queria dividir com vocês, na verdade, que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com alguns sentimentos. E, e aí, quando esses sentimentos entram em desequilíbrio, eles comprometem os outros. Então, a gente tem 5 sentimentos básicos, principais, que comandam a nossa vida. E que deles, então, depois vem os outros. Os primários é o amor, a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Todos nós sentimos esses 5 sentimentos e assim, tá tudo bem ter raiva de vez em quando, tá tudo bem ter medo, tá tudo bem amar, tá tudo bem ficar triste. E como a gente não foi ensinado a lidar com esses sentimentos, especialmente com a raiva, com o medo, com a tristeza, a gente não foi ensinado a lidar com isso. A gente tem vergonha às vezes e a gente não quer admitir que tá triste, que tá com raiva, que tá com medo. E é esse desequilíbrio, essa falta de habilidade de lidar com esses sentimentos fazem com que a gente acabe fazendo coisas às vezes até que a gente não quer, que a gente sabe que não devia, mas enfim, não quero entrar nesses assuntos. Então, assim, tem 2 sentimentos que eu tenho percebido aqui nesse meu trabalho que é muito presente na vida, especialmente dos jovens, os adultos também, mas especialmente dos jovens, que são sentimentos como o medo, porque o medo paralisa. O medo, ele faz a gente evitar situações de risco, evitar situações que coloquem a gente numa situação de vulnerabilidade. Então a gente, de medo de não dar certo, a gente deixa de tentar. Então eu percebo que o medo é muito presente, o medo tem paralisado os jovens. E o outro sentimento é a tristeza, a gente não sabe lidar com a tristeza. E aí, quando a gente tá triste, a gente acaba reagindo com raiva. Ao invés de a gente dizer, puxa, eu tô triste por causa disso, daquilo, então a gente reage, não com tristeza, mas a gente reage com raiva. E aí a gente briga com as pessoas, a gente faz o que não devia, faz o que se arrepende depois. E isso vai trazendo consequências depois, lá na frente, lá na fase adulta. Então, aprender a lidar com esses sentimentos é muito importante na vida de qualquer pessoa, independente da fase, da idade que a pessoa esteja. Então, se você, que nem é mais adolescente, mas também tem dificuldade de lidar com seus medos, com as suas raivas e com as suas tristezas, a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar, a saber identificar. O que eu tô sentindo agora? Eu tô agindo com raiva, mas por trás dessa raiva tem o quê? Por trás dessa raiva, por que eu tô com raiva? E aí, quando você começa a fazer o caminho inverso, você vai descobrir que atrás da raiva tem uma tristeza, tem uma dor, tem uma angústia, tem uma mágoa. E aí você começa a ressignificar essa raiva. Não que dá pra você não sentir mais raiva, a raiva faz parte. Tem hora que a gente faz coisas na força da raiva, na força do ódio. Mas entender por que eu tô assim naquele momento. E mesma coisa o medo. Eu deixo de me aproximar das pessoas, eu deixo de tentar coisas, eu deixo de fazer coisas, eu deixo de me permitir porque eu tô com medo. Medo de se machucar, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de ser julgado. Então, o medo e a tristeza são 2 sentimentos que a gente precisa aceitá-los na vida da gente. Aceito que tô com medo. Sabe aquela história, aceita que dói menos? Então, eu aceito que tô com medo. Mas o que eu vou fazer com isso agora? Ok? Então, o convite que eu faço para você é baseado no que eu tô vivenciando aqui e nas coisas que eu tenho visto já desde que eu comecei a trabalhar com educação emocional, educação socioemocional, e que às vezes, que a cada dia vai ficando mais presente assim no meu trabalho. É que essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com a sua raiva e com a sua tristeza.
e também com o medo, porque ninguém ensinou pra gente que tudo bem ter medo, tudo bem ficar triste, tudo bem ter raiva. Tudo que a gente ouviu foi: você não pode ficar com raiva, você não pode falar assim, você não pode magoar as pessoas, você não pode ficar triste, para com isso, pare de chorar, né? Tá com medo do quê? O que não vão pensar de você? Olha, tá todo mundo olhando, entendeu? Então a gente foi educado a não ter o direito de sentir raiva, de sentir medo, de sentir tristeza. E aí a gente não sabe o que fazer quando esses sentimentos se apresentam na vida da gente. Beleza? Meu convite para vocês é esse. Quer saber mais? Não arrasta para cima. Manda um direct para mim, me chama no privado pra gente falar um pouco mais sobre a sua raiva, sobre o seu medo, sobre a sua tristeza e como administrar isso tudo, porque isso tudo faz parte da vida de todo ser humano. Tchau!